Eu vou começar com um breve relato histórico, porque eu comecei a trabalhar. Eu entrei na Faculdade de Medicina já para fazer psiquiatria. De maneira que eu entrei já, vamos dizer assim, e desde o início já comecei a me submeter à análise durante quase todo o curso e também a estagiar a partir do segundo ou terceiro ano. Eu entrei em 61, então em 63, exatamente 50 anos atrás, eu comecei já a estagiar nos bons sanatórios privados que existiam em São Paulo, numa época em que tudo isso era muito fácil, porque o número de médicos era deficiente, todo mundo queria estagiar em qualquer idade. Podia ser, saiu do maioridade e já podia começar a trabalhar. Os plantonistas de pronto-socorro e coisas que tais eram todos estudantes. Não existia, aliás, não existia pronto-socorro. Também é bom lembrar que o pronto-socorro foi uma invenção de alguns colegas da minha turma lá pelo ano de 65, 64, 65, 66 em São Paulo. Até então só existia pronto-socorro no Hospital das Clínicas, na Santa Casa e no Hospital São Paulo, né? É incrível quantas coisas mudaram. E é isso que eu queria deixar bem claro para vocês entenderem o processo todo. Naquele tempo, anos 60, quando eu comecei a trabalhar, só para vocês terem uma ideia, primeiro, o casamento era uma instituição consolidada, não existia divórcio, né? Aliás, a luta pelo divórcio, que aconteceu no fim dos anos 70, né? Um senador particularmente insistente tentou votar e aprovar esta lei várias vezes, até que conseguiu, acho que no comecinho de 1980, Nelson Carneiro, é o nome dele. Foi um movimento quase tão veemente quanto o movimento a favor vamos dizer, do casamento homossexual hoje, né? Foi tão difícil quanto a aprovação da lei do divórcio naquela época. Para vocês terem uma ideia também, uma moça que perdesse a virgindade, e principalmente se engravidasse fora do casamento, não era acolhida pela família como é hoje, ao contrário, era posta na rua, e o único destino possível era o da prostituição, né? E assim se formavam, ou eram constituídas as prostitutas de antigamente. Hoje não é mais nada assim, né? As prostitutas têm outro tipo de seleção. Naquele tempo também, uma menina que deixasse-se virgem perdia totalmente o respeito e a respeitabilidade, até mesmo perante o rapaz que a desvirginou, né? Ela ficava estigmatizada, e mesmo que não fosse visível a olho nu, elas achavam que tinham um X aqui na cabeça, porque elas já se comportavam como quem não prestasse. E era tratado assim mesmo, uma mulher que não presta, não é? E com todos os codinomes possíveis. Esse era o mundo naquela época. E para vocês terem uma ideia do que acontecia no universo homossexual, primeiro, ele era praticamente inexistente. As primeiras lembranças que eu tenho de ter visto homossexual, eu era adolescente, foi antes disso, no Rio de Janeiro, na Cinelândia, que era um local no centro do Rio, onde alguns homens, senhores já meio idosos, até, pelo menos para a época, para o meu olho, idosos, né? De terno, gravata, mas totalmente desengonçados naqueles trajes, ficavam fazendo ponto e esperando rapazes, adolescentes, que, de alguma maneira, se prostituíam, heterossexuais, se prostituíam, tendo algum tipo de intimidade física com eles. Eles eram meninos, inclusive, de boa inserção social. Alguns deles eu conheci. E, por isso mesmo, por eles, fui levado lá para ver como é que era este mundo, que aqui em São Paulo eu não tinha tido ciência nenhuma. Na faculdade, e num dos melhores hospitais de São Paulo, no ano de 63, eu vi como se tratava homossexual, com choque insulínico, que é uma coisa parecida com eletrochoque. Isso não eram médicos de segunda linha, eram médicos ilustres na época, e era a maneira como se pensava sobre o assunto. Ainda estava em vigor a ideia do Freud de que a homossexualidade era uma perversão, né? Esse era o mundo quando eu comecei a conviver com ele, né, profissionalmente, né? Depois, no ano de 1966, saiu a pesquisa do Marcin Johnson sobre sexualidade nos casais, pesquisa feita ao vivo, e que foi
vamos dizer, um choque nos Estados Unidos. O livro foi traduzido para o português em 68, primeira edição de 3.000 exemplarezinhos, se esgotou só no ano de 1973. Demorou 5 anos para se esgotar. E, portanto, não interessava a ninguém a questão da sexualidade, para vocês terem uma ideia. Ou não interessava, ou então era tudo escondido. E não era um estudo sobre homossexualidade, era sobre sexualidade em geral. Alguns muito relevantes que foram também tratados no segundo plano. Nesse mesmo período, 66, surgiu a pílula, começaram os movimentos depois de emancipação sexual, emancipação feminina. A pílula mudou tudo, né? Aí começaram os movimentos hippies, os movimentos libertários do ponto de vista sexual. No fim dos anos 60, e ainda numa recente entrevista também, o Peter Frey, que é um antropólogo da Unicamp, disse, né, que ele veio para o Brasil, entre outras coisas, porque em 68, na Inglaterra, ainda a homossexualidade era passível de pena, ou seja, de ir para a cadeia, 2 anos de trabalho forçado. 68, é outro dia, eu já estava formado e trabalhando. Vocês têm que entender como é difícil a gente acompanhar o ritmo das coisas, porque isso aqui aconteceu outro dia. Depois dessa onda de liberação sexual, ela aconteceu no mundo hétero e também no mundo homo. Então, no mundo da sexualidade, durante os anos 70, houve um florescimento muito grande, com experiências múltiplas, de múltiplos parceiros entre os heterossexuais e de muitos mais ainda entre os homossexuais, que, nesta fase, tiveram uma prática sexual, principalmente nas grandes cidades do primeiro mundo, vinculada a saunas, a bares com sala no fundo, onde se praticavam intimidades sexuais, e aonde isso vamos dizer, e a uma intensidade e com uma frequência que realmente surpreendeu quando se ficou conhecendo melhor esses números. Quando é que a gente ficou conhecendo esses números? Foi quando surgiu a AIDS, não é? Que foi justamente o fim desse ciclo, vamos dizer assim, de liberdade, tracinho, se quiserem chamar também, quase de exageros de promiscuidade, e que, principalmente no mundo homo naquele tempo, também no hétero, mas mais intensamente, não é? Alguns dos primeiros pessoas que morreram de AIDS aqui no Brasil foram meus clientes. Gente que tinha bom poder aquisitivo, que frequentava as saunas e esses bares de Nova York e de Paris, principalmente. Foi aonde mais se expandiu essa doença no Ocidente, né? É um vírus que tem contaminação sangue-esperma, ou esperma-sangue, ou sangue-sangue. Então, contaminou principalmente relações sexuais onde há microsangramento, que é o caso das relações anais, com frequência microsangramento. Contaminou também muita gente com hábitos de uso de drogas endovenosas, que onde a seringa era compartilhada e nem sempre devidamente higienizada entre uma pessoa e outra, e hemofílicos. Todo mundo sabe que o Enfield, por acaso, um grande cartunista brasileiro na época, morando em Nova York, e hemofílico, submetido a transfusões de sangue sucessivas, acabou contraindo a doença. Ele e o irmão também, né? Esse foi, na verdade, o fim do ciclo, vamos dizer assim, desta fase mais eufórica vamos dizer, da sexualidade exuberante, tanto no mundo homo quanto no mundo hétero. De lá para cá, as coisas caíram um pouquinho, ficaram um pouco mais arrefecidas, as práticas continuaram mais ou menos parecidas durante os anos 90, e dos anos 2000 para cá, um outro movimento curioso, né, vem se dando, tanto no sentido hétero quanto homo. No sentido hétero, as mudanças de comportamento das mulheres, o aumento enorme da independência econômica e cultural das mulheres, elas são maioria nas universidades, elas ocupam um espaço crescente na área pública também, e, naturalmente, no mundo homossexual, uma curiosa modificação numa direção romântica, e não tão erótica, mas romântica, né? Que culmina hoje com essa, vamos dizer, com esse pleito legítimo, né, do casamento, da proposta do casamento homossexual, coisa que até alguns homossexuais mais antigos estranham,
né? Se eles estranham, eu também, em certos momentos, estranhei, né? Várias coisas aconteceram muito rapidamente e é difícil da gente estar sempre atualizadíssimo, né? Então, por exemplo, essas atitudes mais voltadas para as práticas sexuais múltiplas desapareceram já há alguns anos e a gente demorou para saber que isso tinha desaparecido, porque também essas coisas não são contadas tão diretamente, né? Eu imagino que vocês também possam supor que se o Dr. Freud estivesse vivendo hoje em dia, ele jamais chamaria a homossexualidade de perversão. Não é? Seria imaginar que ele é muito burro. Não é? E ele era tudo menos isso, né? Um indivíduo de extrema intuição e sabedoria. Então, era como se conseguia pensar até então. A ciência tem esta característica. E isso é que é fascinante no mundo científico e é uma das coisas que deixa a gente muito estimulado a continuar trabalhando, apesar de que muitas vezes a gente não consegue acompanhar o ritmo das mudanças, especialmente 50 anos de mudanças tão intensas como aconteceram nesses tempos, não é? Mas a ciência é assim mesmo. Tudo que se fala hoje, ou que se falou antes, é feito para caducar, tem prazo de validade. É tudo uma cadeia de conhecimento, de tal maneira que tudo que, inclusive, eu vou tentar falar para vocês hoje, que é aquilo que eu consegui depois de 50 anos de trabalho, porque as primeiras produções sobre sexualidade no Brasil são minhas e do ano de 69. E, portanto, quase 45 anos atrás. Mas hoje a gente vai falar um monte de coisas que provavelmente daqui a 30 anos também não tem mais validade, porque tudo foi feito para caducar. O progresso da ciência é esse. A gente tem uma ideia, a ideia tem que ser sempre fundada nos fatos, na ciência, né? Tem algumas pessoas que têm tamanho apego às ideias que não ligam muito para os fatos. Então, os fatos mudam e elas continuam repetindo as suas velhas ideias. Isso é muito triste e isso é tudo, menos ciência, né? A ciência exige uma reciclagem permanente. E nessa reciclagem permanente, provavelmente, tudo que hoje a gente considera super vanguarda vai ser muito diferente lá na frente e outros pensamentos vêm em cima daquele que a gente fez e desmontam o pensamento da gente e fabricam novas formulações e assim se vai progredindo indefinidamente. Não existe nunca um ponto final nesse ciclo. Sempre existe uma eterna e permanente metamorfose. E isso é o bacana, é o estimulante e é o difícil também, porque às vezes a gente demora um pouquinho para perceber o bonde. Ainda mais hoje, em que as coisas mudam muito, muito rapidamente, né? Então, a gente está falando, às vezes, certas coisas numa certa hora e, muitas vezes, a gente já está falando coisas que já não são mais, porque já foram devidamente superadas, e é assim mesmo. E quem supera e quem faz esse movimento, às vezes, são as próprias pessoas, quer dizer, e às vezes são as normas sociais, elas não fabricam movimento, elas reproduzem as aspirações da população. Quer dizer, se hoje existe um pleito a favor do casamento homossexual, é porque esse é o pleito, vamos dizer assim, que está vamos dizer, em vigor no momento em que eu estou falando. Talvez há 20 anos atrás, o pleito era outro. Então, a atenção e a concentração de interesses estava voltado para outro assunto. Isso aqui é assim mesmo. O que vai estar em vigor e vai estar prestando atenção? Vai ser objeto de atenção daqui a 10 anos? Não sabemos. Talvez até... Outro dia saiu uma matéria na revista New York, né, os Estados Unidos é sempre um pouquinho na frente, que era sobre o divórcio gay. Porque, naturalmente, depois do casamento gay, virá o divórcio gay. E lá é complicado, porque o divórcio gay esbarra com alguns problemas. Eles casaram em vários estados, para casar ou fazer as uniões estáveis, em mais de um lugar, e alguns desses, para desfazer o vínculo, exigem residência fixa no estado por mais ou menos um ano, coisa que nenhum deles tinha. Então, para casar não precisa disso, para separar precisa. Então, estão encalhados numa situação difícil e inesperada. Então, evidentemente que os problemas dos casamentos a gente só vai ver mais para frente. Por enquanto, está só nas festas. A maior parte dos casamentos héteros são iguaizinhos, só mais fácil o divórcio hoje, mas
há uma discrepância, inclusive, entre as aspirações das moças e dos rapazes até hoje. As moças, quando pensam em casamento, elas pensam no dia da festa, e nas roupas, né? Nos vestidos de princesa, e os rapazes pensam no dia seguinte, nas contas que vão ter que pagar, nas encrencas, no aumento de responsabilidade, enfim. Eles não ficam tão eufóricos com a ideia do casamento quanto as moças, né? Outro dia também, esse negócio do dia de princesa, o próprio Emanuel Araújo, que é um senhor, quer dizer, um cara da minha idade, da minha geração, homossexual, e ele falando do casamento gay com um certo descaso, porque diz assim que não tinha cabimento esse tipo de pleito, mas eu acho que aí quem está antiquado é ele. Mesmo sendo homossexual, ele perdeu o barco, né? O que, aliás, é muito fácil, né? Perder o barco é a coisa mais fácil, não pode criticar, porque é muito difícil acompanhar o ritmo e o andar da carruagem. Então, eu vou tentar fazer algum tipo de reflexão um pouco mais consistente que permita a gente, talvez, entender um pouco melhor esses assuntos da homo-heterossexualidade e, principalmente, qual é a minha proposta nesse novo livro. Já escrevi sobre este assunto várias vezes. No fundo, não é também que a gente fica repetitivo, mas a gente reescreve a mesma coisa até achar que foi para o limite da competência da gente. Como eu disse, a ciência foi feita para superar, então eu mesmo mudei muitas das minhas ideias e venho mudando. E o dia que eu parar de mudar, provavelmente é o dia que eu vou parar de trabalhar, porque aí quer dizer que eu perdi o fôlego para a mudança, perdi a força para poder me renovar. Certamente, se não parar de trabalhar, parar de escrever, né? Mas eu pensei até que já tinha chegado lá, mas depois vi que não. Então, eu prometi que eu não ia escrever mais e tive que engolir a língua. O que também, para mim, não é grave, porque língua está dentro da boca mesmo, qualquer coisa a gente engole, é tudo fácil. Então, a outra característica que eu queria apontar para a história da sexualidade é o fato de que ela tem, basicamente, é uma história absolutamente masculina e machista. É gozado pensar assim, mas, na verdade, no tempo mesmo, na primeira metade do século XX e até muito recentemente, havia e reinava entre homens inteligentes a ideia da superioridade intelectual, moral, sexual, masculina, né? De onde eles tiraram isso, não sei. Mas era assim o pensamento, e toda a história da sexualidade foi construída em cima da visão, ou da maneira, ou da ótica masculina, não é? A própria prática sexual sempre esteve muito vinculada vamos dizer assim, aos homens. Então, a pretensão e a aflição e a preocupação era sempre com o prazer masculino. Mulheres não tinham nenhum interesse em saber como é que funcionava o prazer das mulheres. Talvez o primeiro movimento que começou a prestar, onde se começou a prestar mais atenção um pouquinho nas mulheres, foi talvez na época do relatório Kinsey, já perto da Segunda Guerra Mundial, e depois com os trabalhos do Marston e Johnson. Mas até então, tudo era o homem, a cultura era do prazer do homem, a mulher, do ponto de vista da psicanálise, a mulher madura era aquela capaz de desenvolver um orgasmo vaginal, e só vaginal. O que não fosse vaginal era imaturidade. Isso, obviamente, na minha cabeça, significa uma coisa da extrema e extraordinária conveniência dos homens, né? E dois, uma vinculação também curiosa entre o prazer sexual e a função reprodutora, como se ainda não tivesse se livrado muito da ideia de que sexo e reprodução não obrigatoriamente fazem parte o tempo todo da mesma coisa. Essa separação clara e definitiva aconteceu com a pílula. A ideia, então, do orgasmo vaginal feminino era a ideia da maturidade para o Freud. E as moças que não tinham, naqueles inícios de trabalho meu, ainda nos anos 60, não tinham orgasmo vaginal, eram frígidas, assim que chamava. E elas tinham orgasmo clitoriano, se masturbando tinham. Quando se masturbavam, tinham, porque a masturbação também, naquele tempo, ainda era um problema, não era assim
e liga a internet e fica se masturbando, não. Era muito complicado, né? Era uma coisa toda escondida, proibida, envergonhada. A gente, para arrumar uma foto de mulher nua, precisava ficar amigo de algum jornaleiro do centro da cidade, que vendia escondido e de leve. Era tudo complicado, né? Então, o mundo, nesse aspecto, realmente ficou muito mais fácil, mas o orgasmo tinha que ser vaginal e, de preferência, concomitante com a ejaculação do homem. Quer dizer, a mulher tinha que, quase como na dança, acompanhar o homem justinho. E se ela não acertasse o ponto justinho, ela não tinha boa performance sexual. Ou seja, estava lá para servir mesmo. O homem não tinha nenhuma outra finalidade, né? O descaso pelas mulheres aparece nos melhores autores, né? O próprio Ortega y Gasset, que eu tanto admiro, fala no ensaio sobre o amor, no estudo sobre o amor, fala clara e literalmente sobre a inferioridade da mulher. Com essas palavras mesmo, nem titubeio. E eu li em espanhol, quer dizer, no original dele. Então, ele, pelo menos, falou com clareza. Os outros fingiram que não falaram, mas também pensaram, não é? Então, esse machismo, ele continua reinando nos estudos sobre a sexualidade e no pensamento das pessoas sobre a sexualidade. Porque, quando se fala no desejo, e todo mundo, quando fala em erotismo, além de falar no erotismo sempre como uma coisa associada ao amor, o que eu acho lamentável, porque parece que todo mundo sabe que sexo e amor são coisas diferentes, menos os profissionais de psicologia, não é? Eles não sabem ainda, porque não foi decretado em algum manual. Eu já tentei decretar várias vezes, mas, pelo jeito, meu voto não conta, não é? A verdade é que, então, eles continuam a usar, né, as expressões, inclusive algumas do Freud. O Freud dizia, com todas as letras, né, todo amor é sexual. Isso criou confusões, inclusive, para entender a sexualidade infantil, porque a sexualidade infantil, que foi descoberta fundamental dele, perde um pouco de força quando ele usa essa expressão, porque parece, então, que o menino, quando ele tem apego à mãe e vontade de ficar no colo dela, ele tem desejo sexual por ela. E, na realidade, a criança não tem desejo. O desejo surge pela primeira vez, e só nos homens, na puberdade e na adolescência. A infância, o fenômeno sexual é autoerótico. Eles mesmos usam a palavra autoerótico e depois falam em desejo. Não sei como é que dá para ser uma coisa para dentro e para fora ao mesmo tempo, né? Então, tem que escolher. Ou é autoerótico, e aí não tem desejo, ou então tem desejo, e aí não é autoerótico, né? Ou pelo menos não é só autoerótico. Então, as primeiras manifestações da sexualidade é a criança com ela mesma, ela se tocando, e depois ela brincando de trocar carícias com outras crianças. É um sexo sem desejo e completamente diferente do aspecto do desejo, principalmente masculino, que é uma vontade de chegar, de agarrar, de pegar vamos dizer, a fêmea ou a presa, porque é um lado bem mamífero mesmo dos homens, não é? E esse desejo tem componentes tanto biológicos quanto sociológicos fortemente associados à agressividade, né? No reino animal, isso é absolutamente visível. Se uma fêmea no cio solta cheiros, os machos todos ficam inquietos com aquele cheiro, e o mais forte é que vai procriar, né? Que vai conseguir, vamos dizer assim, fazer valer a sua presença, vamos dizer assim, como portador dos espermas que vão dar certo. Esta mesma posição acontecia na selva primitiva, onde tinha menos mulheres do que homens. As mulheres viviam menos porque sobrecarregadas, carregando filho no colo, sempre grávida, amamentando, etc., muito fragilizadas, porque os homens não tinham por que ajudá-las, não havia a figura do pai ainda, não é? Então, os homens mais fortes eram os que copulavam, provavelmente associando a virilidade à agressividade e o reino do desejo também à agressividade, não é? E esse desejo, ele, que surge forte e visual na puberdade e adolescência e nos meninos, raramente presente nas meninas. As meninas se excitam mais de se perceber ou quando elas percebem que elas são desejadas. Então, é uma situação de querer gostar de ser, inclusive, objeto do desejo, não é? Esta posição, vamos dizer, feminina, ela é uma posição onde as mulheres, obviamente, gostam do jogo erótico, gostam da sexualidade, mas elas não sentem esse desejo, que é uma palavra masculina. Isso é sempre um ponto difícil de falar, porque
tudo que é diferente entre homem e mulher encrenca, porque as mulheres não entendem os homens que não entendem as mulheres. Não é? Então, assim como as mulheres não entendem certos atos masculinos, os homens têm também uma certa dificuldade de entender certas peculiaridades do feminino. A verdade é que existe uma clara e forte associação desse desejo com a vontade, vamos dizer assim, de copular e de reproduzir. Quer dizer, então, a associação do desejo é com a reprodução e é claramente, declaradamente agressivo, quer dizer, voltado para a agressividade. Não é esta a única forma de expressão da sexualidade, porque na mulher não existe desejo, mas existe a excitação. Excitação quer dizer que ou ao se perceber desejada e por um fenômeno mais psicológico, ou pelo estímulo táctil direto, existe uma estimulação que faz com que elas se excitem e, depois de excitadas, evidentemente, elas tenham vontade de trocar todos os tipos de carícias eróticas que, enfim, vocês conhecem tão bem ou melhor que eu, e que eu não vou ficar falando nisso aqui. De todo modo, esse sexo reprodutor típico do desejo masculino parece que é o único que existe. Então, só se fala em desejo. Não é? Para mim é um pouco cansativo ouvir desejo para cá, desejo para lá, né? Desejo daquilo que não se tem, e quando tem, o desejo vai embora. Como é que vai resolver um problema sexual num casal se o desejo implica na ausência, ou naquilo que não se tem, e que quando se tem, desaparece o desejo? Quer dizer, todo mundo vai ter que ficar ou tendo parceiros não confiáveis, aqueles que são sabonetes molhados, que não dá nunca para a gente confiar e para ter a sensação de que tem, ou então vai ter que trocar de parceiro toda hora. Né? E como é que faz para resolver o problema de relações duradouras, estáveis, relações onde o vínculo possa ter continuidade? Só sem desejo? Então, sem desejo, como é que resolve? Existe alguma vida inteligente sem desejo no mundo ou não? Parece, para alguns autores e para alguns profissionais de psicologia, que não. Desejo é a palavra mágica que dá graça, sentido e força para a vida. Não é o meu ponto de vista, porque eu acho que na sexualidade mesmo, primeiro que a mulher não tem desejo, né? Entendido como desejo, essa coisa masculina de querer agarrar, de se apropriar de uma presa. O homem macho é muito grosseiro, né? E essa grosseria não existe nas mulheres. E, às vezes, elas ficam querendo copiar a grosseria masculina, o que me deixa, às vezes, um pouco também perplexo, porque não deveria ser assim. O ar-condicionado está ligado mesmo, você jura? Ó. O sexo que não tem obrigatoriamente a ver com reprodução é um sexo lúdico. Não é? Então, existe o sexo reprodutivo e o sexo lúdico. O sexo lúdico foi totalmente abandonado, porque, apesar de tudo, por causa dessa ideia do desejo, as pessoas ficam achando que o desejo é que é o barato da sexualidade. E não é. O desejo é uma coisa agressiva, e é uma coisa, até certo ponto, violenta, e ela não é a única fonte de prazer. Trocas de carícias, parecido com os que as crianças fazem entre si, podem acontecer também entre adultos. Não é? E visto, por exemplo, pelo ângulo das trocas de carícias e não do desejo, teoricamente, nós podemos trocar carícias com qualquer tipo de parceiro. Né? Não há a menor necessidade que esse parceiro seja deste ou daquele gênero, não é? Porque, do ponto de vista das trocas de carícias, não há nenhuma incompatibilidade com quem que a gente vai trocar carícias, assim como, exatamente como fazem as crianças, que brincam e trocam carícias com quem elas bem entenderem. Não há essa limitação, não é? Com esse pode, com esse não pode. Então, o sexo lúdico, ele é sempre, mais do que tudo, fundado na excitação e não no desejo. O desejo, ele tem esse lado de agressividade e ele tem muito compromisso com reprodução. Eu volto a insistir. O lúdico, ao contrário, é muito mais alegre, ele tem compromisso com excitação, portanto, pode ser autoerótico na masturbação, que todo mundo sabe, se perpetua e continua existindo ao longo de toda a vida adulta. E o sexo lúdico, que é a excitação, é um sexo que, além de poder existir isolado, como, vamos dizer, autoerótico e, portanto, masturbatório, ele acopla muito mais facilmente também ao amor.
porque justamente ele não depende desse jogo de sedução, de conquista de poder, nem nada disso, não é? Então, o sexo lúdico, ele realmente é muito mais interessante, muito mais, vamos dizer assim, rico do que o sexo fundado no desejo. Esta seria, na realidade, quase que uma visão feminina da sexualidade, porque e que, na realidade, nunca houve, que é fundada na excitação e não no desejo. Não é? Uma visão na qual, quando eu falo que a mulher não tem desejo, não quer dizer que ela não tem a vontade, que vontade é uma coisa assim meio abstrata, genérica. Desejo é uma coisa mais grosseira, de querer pegar algo que está fora da gente. Né? Esse querer pegar algo que está fora, eu acho mais tipicamente masculino do que feminino. Né? E, obviamente, claramente vinculado também às coisas da agressividade e da reprodução, mas principalmente da agressividade. Né? A reprodução vai se esvaindo, até porque depois dos anos 60 o vínculo do sexo com a reprodução só empobreceu, né? E, evidentemente, a partir de um certo ponto, o bacana seria a gente poder imaginar um mundo fundado basicamente nas trocas, vamos dizer assim, de carícias indiscriminadas, portanto, né, e fundadas no desejo, que são, fundadas na excitação, que pode corresponder a uma vontade de trocar essas carícias, porque uma parte da vontade de trocar essas carícias depende da qualidade das carícias que a antecederam. A gente tem muito esse aspecto. A gente gosta de uma coisa e gosta de repetir uma coisa quando a anterior foi legal. É por isso também que fracassos são sempre mal recebidos, porque eles deixam um rastro também ruim, e quando há o fracasso, as pessoas, às vezes, evitam novas situações justamente por medo de novos fracassos. Né? E o sucesso gera vontade de novas experiências positivas também. Né? Separar desejo de excitação é uma coisa que eu saiba, nunca ninguém fez. Separar o sexo lúdico do sexo reprodutor também é uma coisa que eu também não vi em lugar nenhum. De modo que pode ser um monte de bobagens, e se for, não se preocupem nem com as bobagens, nem comigo, porque o tempo se encarrega de botar tudo para debaixo da terra. Todas as bobagens vão embora. Né? O que não for bobagem pode ser que tenha alguma duração, ainda assim, daqui a uns 20 anos vai ser bobagem. Tudo vai ser bobagem. Né? Então, quase todas as coisas que já se escreveu, que já se falou, já viraram bobagem. Uma ou outra ganha vida longa e, ainda assim, perigando de virar bobagem. Então, não tem problema nenhum que seja bobagem. O que eu gostaria só é dizer o seguinte, que nesta mania de colocar a coisa sempre em torno do desejo, então ficou também uma política, e isso está na cabeça de todo mundo, de que a orientação do desejo é quem vai definir a orientação sexual de uma pessoa. Então, é pela orientação do desejo que o indivíduo, principalmente um homem, decide se esse desejo estiver orientado para uma mulher, então ele é heterossexual. Se esse desejo estiver orientado para um homem, ele é homossexual. Se esse desejo for meio indiscriminado e tiver sem orientação, ele é bissexual. Né? E se ele for bissexual, aí vai depender também de um monte de outras variáveis, inclusive preconceitos, porque muita gente acha que o bissexual, no fundo, é um homossexual disfarçado. Porque as pessoas parecem que não conseguem operar com mais de duas possibilidades nunca. Né? Então, tem que ser ou esse ou esse. O bissexual... Então, eu vou dizer uma outra coisa. A bissexualidade praticamente nunca foi estudada. Tudo que se fala sobre a bissexualidade que eu consegui ver é 2 ou 3 capítulozinhos, um em cada livro sobre assuntos de sexualidade, e sempre a grande dúvida acerca de ninguém entender por que a orientação do desejo, que se ele é vinculado à reprodução, ele teria que ser forçosamente, o desejo teria que ser forçosamente heterossexual. E por que em X número de pessoas esse desejo se orienta em relação a parceiros do mesmo sexo? E esta é uma das grandes questões que ninguém sabe responder. E, evidentemente, como eu sou metido e não tenho medo de falar bobagem,
eu faz anos já que venho tentando respondê-la em função justamente da minha ideia de que sexo tem compromissos muito maiores com a agressividade do que com o amor. Então, é quase assim. Se a raiva de um moço estiver dirigida para a figura feminina, ele vai ser heterossexual, porque o desejo acompanha a raiva. Se a raiva de um moço estiver dirigida para a figura masculina, ele vai ser homossexual, porque a raiva acompanha o desejo. Nos dois casos, igualzinho. E é gozado a agressividade, nem raiva, agressividade, quer dizer, revolta. Então, a verdade é essa. Todos os grandes machões, eles são amigos, amicíssimos dos homens, vivem abraçados com ele nos bares, né? E falando mal das mulheres, né? Falando mal das mulheres, e comia aquela gostosa, tudo com um ar de raiva, de agressividade, de rancor, de inveja, né? Que é uma das coisas que eu defendo já desde o livro Homem, o Sexo Frágil, que, no fundo, o homem tem inveja porque ele queria ser o objeto do desejo, e não o que deseja. Porque quem é objeto do desejo tem um certo poder, né? Que, aliás, muitas mulheres, rancorosas também por serem mulheres, exercem com todo vigor esse poder sensual para humilhar, tripudiar e rebaixar os homens. Provoca, e para qualquer coisa mais do que provocar é sempre muito difícil, né? Então, existem certas hostilidades também nas figuras femininas muito exuberantes e muito exibidas, porque elas quase sempre são meninas que queriam ser homens e, quando viram mulheres e bonitinhas, elas se paramentam todas de objeto do desejo, e quando captam os homens porque se fazem muito sedutoras, elas realmente usam esse poder para tripudiar. Os homens são muito mais diretos na sua hostilidade invejosa. Esse grupo de mulheres, muito provocantes e sensuais, o Freud falava que elas tinham inveja do pênis. Aliás, para o Freud, a inveja do pênis era universal. Tamanha a ideia da superioridade masculina, que devia ser tão bom ser homem, que todas as mulheres queriam ser homem. Isso nunca foi verdade. Nunca. Metade das mulheres sempre adorou ser mulher. E eu mesmo, se pudesse escolher, francamente, não teria dúvida. Porque essa coisa de ser o objeto do desejo ser uma coisa ruim, não sei de onde tiraram. Isso aqui é ótimo, né? Muito melhor do que ser o que deseja, correndo o risco de chegar lá e ainda ouvir não e ser rejeitado, etc., né? Então, os homens sempre tiveram essa hostilidade contra a figura feminina, essa inveja, diminuiu muito recentemente. É gozado de falar isso. Até isso mudou. Diminuiu por quê? Porque, com o ficar, meninos e meninas começaram a trocar intimidades físicas muito precocemente, né? E começaram a trocar intimidades, então, entre meninos e meninas da mesma faixa etária e da mesma classe social. Então, os meninos de 13, 14 anos não ficaram reféns da sua masculinidade, como a minha geração ficou, que com 13, 14 anos ficava babando as meninas que não davam a menor bola para a gente, né? Hoje não, elas dão bola. Então, tem menina de 15 anos namorando um rapaz de 14. Isso não existia. A menina de 15 anos estava namorando um rapaz de 17, 18, que já tivesse avançado na vida, e sempre sonhando com ter namorados mais velhos, não porque o homem tinha que ser mais velho, porque a mulher envelhece mais cedo, tudo conversa. Na verdade, é para casar mais depressa, não é? Porque o cara já ia estar melhor de vida, então ia poder casar mais rápido, que é o que todas queriam para poder sair de casa, sair daquele jugo, daquela vida ruim que era a vida das moças naquele tempo. Porque não é que elas também queriam casar. Aliás, é gozado porque até hoje sobrou esse resíduo também. Todas ficam querendo casar, né? Às vezes meio apressadamente, só porque antigamente era ruim não casar. Mas hoje já nem é tão ruim não casar e elas continuam querendo casar. Você vê como é difícil mudar, né, a cabeça. Às vezes os fatos mudam mais rápido do que muda a cabeça. E isso acontece em todo mundo e com todo mundo. Então, quando a gente, por algum motivo, fala alguma coisa meio antiquada, né, e eu já falei várias vezes, porque depois fiquei sabendo de coisas que desdiziam aquilo que eu vinha dizendo, isso aqui não tem crime nenhum. É o óbvio ululante que a gente, às vezes, não conseguiu acompanhar exatamente a ordem e a sequência das coisas. O próprio ficar, isso eu já escrevi também, eu fiquei sabendo que os meninos ficavam vários anos depois que eles já tinham ficado. Então, eles não me pediram autorização para ficar.
né? Então, é muito difícil, realmente, a gente estar sempre atualizadíssimo nessas coisas, né? De todo modo, eu volto a dizer, se a orientação do desejo é o que define a orientação sexual, nós estamos mal, porque o desejo heterossexual é definido pela agressividade contra as mulheres e o desejo homossexual é definido pela agressividade contra os homens. Então, os homossexuais são amigos das mulheres, todo mundo sabe que isso é verdade, e, né, tem interesse sexual nos homens. Os heterossexuais são amigos dos homens e têm interesse sexual nas mulheres, tudo tendo exceções para tudo que é lado, mas esse é o mundo como regra, né? As exceções, evidentemente, sempre existem, mas não devem definir o grande panorama. Então, eu, pessoalmente, não acho que o desejo é um bom conselheiro, porque ele vai fazer com que as pessoas se casem com inimigos, né? E não com amigos. Aliás, todo mundo sabe que isso também, como regra, não está longe da verdade. Então, pode ter sido uma das razões que definiu as escolhas de parcerias entre opostos, que também, historicamente, e até outro dia, era visto como a melhor fórmula. E até hoje, nos e-mails que eu recebo e nos sinais permanentes que eu recebo de milhares de pessoas, né, tem um monte de gente que é assim mesmo, que a complementaridade é bom, e o yin e o yang dos chineses, o diabo. Todo dia alguém me lembra que complemento sim é que é bom, entendeu? Tampa e panela e coisas que vai. E quando o discurso já mudou, né, hoje já se fala claramente, fala, mas não pratica ainda, a ideia das almas gêmeas. A ideia é essa que eu venho defendendo desde os anos 70, mas também ninguém deu bola para levar a sério. Aliás, quem deu, se deu muito bem. Um rapaz aqui, na gravação do programa que foi ao ar ontem, né, falou e até agradeceu que eu tinha dito isso para ele, porque ele arrumou uma boa namorada. Então, de vez em quando, os caras me ouvem. E quem me ouve, acho que nesse assunto acaba se dando melhor, né? De todo modo, se a gente puder separar a sexualidade em desejo e excitação e tirar um pouco do peso de cima do desejo, então, e se a gente conseguir se livrar de preconceitos, porque justamente essa ideia de que a orientação sexual é definida pela orientação do desejo e pelo conjunto de preconceitos que sempre reinou e gravitou em torno das questões sexuais de todo o tipo e em todos os tempos. Então, se a gente entender que a orientação sexual é definida pela orientação do desejo, e se os preconceitos estiverem reinando, isso aqui acaba por determinar a elevação de um muro que separa realmente a humanidade em dois grupos, né? Então, o muro, que eu, de brincadeira no livro, falo que é um muro parecido com o muro de Berlim, porque separa duas Alemanhas idênticas, né? Ou duas, no meio, uma cidade que, na realidade, não tinha que ser duas, né? Então, acaba por se separar, de um lado, aqueles que têm o desejo orientado na direção de parceiros do mesmo sexo, e, portanto, são homossexuais, e aqueles que têm o desejo orientado na direção do sexo oposto são heterossexuais, e não se fala mais no assunto. Assunto encerrado, então eu sou isso, sou aquilo, e não tem mais conversa. E quem é de um lado do muro não pode mudar para o outro lado do muro. Não tem migração possível, a não ser por uns raros personagens, né, que fazem um túnel embaixo do muro e ficam passeando para lá e para cá, né? Então, muitas mulheres, todo mundo sabe que nos filmes eróticos, nas ménages à trois, né, duas mulheres e um homem, as mulheres participam deste universo, vamos dizer assim, com muito mais facilidade, e elas trocam carícias, de excitação com parceiros, tanto com a parceira quanto com o parceiro, né? E que, quando são dois homens e uma mulher, um não encosta no outro, porque homem não encosta em homem, porque senão não é mais homem. Não é mais, nunca mais homem. As mulheres têm muito menos preconceito e muito menos estigma, até porque, como elas não têm desejo, né, elas não ficaram tão escravas do desejo. Então, o negócio delas é muito mais a excitação. Elas podem trocar carícias com mulher e com homem sem ter que se definir como parte definitiva deste ou daquele lado do muro. Condição privilegiada e muito melhor do que a dos homens, porque é muito menos onerosa, muito menos difícil, porque o homem é um inferno, né? Tudo do homem é um inferno. Hoje, por exemplo, tem alguns moços que, por causa
falando das exceções. Às vezes, mesmo o indivíduo que é do lado de cá do muro, quer dizer, hétero, né, ele está na internet, né, e de curioso, ele vai dar uma olhadinha nos sites homossexuais. E aí, outro dia também recebemos um e-mail assim, ele se excita. Aí pronto, será que eu sou homossexual? Porque a primeira pensamento é, será que eu sou homossexual? Porque se eu achei graça em qualquer coisa do lado de lá do muro, eu já não sou mais membro deste lado do muro. Isso aqui é uma coisa extraordinária, como é que pensam rigorosamente assim mesmo. E fica sem explicação. Por exemplo, os frequentadores de travesti. Né? Todo mundo sabe que aqueles travestis, que não são todos, que são profissionais do sexo, não é? São frequentados basicamente por homens heterossexuais e não por homossexuais. Né? Homossexuais não frequentam travesti. Então, quem é o travesti? Também ninguém sabe definir se travesti é homem ou mulher, é uma coisa híbrida, não é? Que provavelmente permite ao homem uma experiência tipo homossexual disfarçada, né? Sem ele ter que se classificar. Então, ele fica meio ali perto do muro. Mas os mais velhos, quando frequentam o travesti, já começam a botar em dúvida também se eles não são do lado de lá do muro. Né? Parece que não pode frequentar com alguma liberdade os dois lados de jeito nenhum. Né? Depois tem, evidentemente, as situações excepcionais, em que só existem homens, cadeia, guerra, navios mercantes de longa estada. Nessas condições, parece que trocar carícias eróticas com um parceiro do mesmo sexo não é homossexualidade, não é crime. Aí pode, porque na ausência de mulher pode. Agora o navio parou no porto, tem que descer e ir nas prostitutas. E foi assim mesmo que a homossexualidade, como eu falei, ela por força do tipo de prática anal, né, e no início, antes da descoberta da AIDS, descuidada, né, então gerava, vamos dizer assim, infecções, muitos infectados com o vírus da AIDS, e foram assim que eles contaminaram as prostitutas dos cais de porto, que são muito mais... Hoje está tudo mudando também nisso, já não se morre mais de AIDS, já está tudo chacoalhando. Mas eu vi nascer a AIDS. Aliás, eu vi o susto de alguns médicos diante de situações que a gente desconhecia totalmente. Né? E não foi, sabe, eu sou velho, mas não sou tão antigo assim. Isso aqui faz o quê? 30 anos. Né? Os primeiros brasileiros, mais ou menos 30 anos. Então, o que acontece? Nesse período, essas situações, por exemplo, dessas mulheres foram contaminadas porque eles ficavam tendo relações entre eles, ficavam muito frequentemente portadores do vírus e, na relação com as mulheres, contaminavam. Como muitos também contaminaram as suas parceiras fixas, estáveis, né, por frequentarem travestis. Né? Portanto, realmente não é tão... Nunca esse muro... Aliás, o de Berlim também não, né? Foi tão respeitado. De vez em quando, sempre teve gente arrumando ou tentando furar esse cerco. Né? E a internet, hoje, cria uma outra oportunidade de se furar virtualmente esse cerco. Ir para lá e para cá, virtualmente. Evidentemente, não há nenhum problema operacional, porque as trocas de carícias entre dois homens ou entre um homem e uma mulher são igualmente gratificantes, de maneira que isso não é o problema, vamos dizer assim, da sexualidade. Afinal de contas, o que é esse livro? O livro é um esforço de descrever o erotismo pelo ângulo da excitação e não do desejo. Não é? E, portanto, ele acopla muito mais fácil, a excitação se acopla muito mais ao amor do que à agressividade. Ele tem enormes outras vantagens, entender ou tentar entender. Eu não vou falar tudo que consta no livro, porque senão vocês não compram o livro, naturalmente. Né? Ele se acopla muito mais facilmente ao amor, ele é muito menos agressivo, muito menos competitivo, né? Este tipo de erotismo fundado na excitação. Esse erotismo é muito menos competitivo, muito menos aristocrático, ou seja, muito mais democrático, porque não privilegia, por exemplo, tanto a beleza. Sabe que no mundo do desejo, as mulheres, por exemplo, muito bonitas, elas são altamente privilegiadas. Né? E isso é ruim, porque cria uma atmosfera, e vocês sabem disso melhor do que eu, na cultura hoje, em que quem não for lindo parece que está frito,
né? Quem não for lindo, magro e, se possível, ainda rico e famoso, realmente está com a vida meio complicada. Então, esse tipo de divisão aristocrática tem que desaparecer, e isso tudo tem a ver com o desejo. Tudo tem a ver com o desejo. Inclusive, essa transferência para o consumismo, que, no fundo, me parece a extensão do desejo, tanto dos homens em relação aos objetos que eles acham que podem impressionar as mulheres, quanto as mulheres desejando os objetos que elas acham que vão provocar mais desejo nos homens, né? Então, todas roupas, maquiagem, sapatos, etc., menos bolsa. Bolsa, não sei explicar. O que é que as mulheres viram nas bolsas? Porque o homem nunca olhou para a bolsa. Então, definitivamente, a bolsa é vamos dizer assim, um case de marketing. Além de tudo, a excitação é longeva. Pode haver troca de carícias eróticas gratificantes num casal que se ama por tempo indeterminado. O desejo, por mais encantadores que sejam os personagens, obrigatoriamente ele tem prazos de validade. Então, o desejo é uma coisa que fundar a vida sentimental, a vida, inclusive sexual, no desejo, é quase que se condenar a ter que trocar de parceiro de X em X anos, né? Definitivamente, isso não é o que me parece razoável. E, no fundo, portanto, o que eu penso na minha cabeça é que com uma menor preocupação com a questão do desejo e, portanto, com a questão da orientação sexual e um pouquinho mais de cuidado com os preconceitos, se a gente se achar e conseguir ver que a orientação do desejo não é o único critério para se definir aquilo que o indivíduo vai fazer como prática sexual, e se ele conseguir ficar um pouco mais livre de preconceitos, não é? Então nós começamos a poder imaginar realmente uma derrubada deste muro, né? Que eu volto a dizer, como o Muro de Berlim separa duas Alemanhas iguais. Hoje não tão iguais, porque depois de muitos anos separadas, elas ficaram um pouco diferentes. Mas, enfim, na realidade, duas versões do mesmo fato, ou seja, nós todos humanos, não é? E poderíamos, então, dentro deste contexto, pensar seriamente no que seja o título do livro, ou seja, uma sexualidade sem esta fronteira, ou sexualidade sem fronteiras, porque não há por que realmente separar os seres humanos em dois mundos e dois grupos, quando, na realidade, as trocas de carícias elas são prazerosas e independentemente dos parceiros, e que, se a gente não tivesse preconceito, e como eu já falei 1000 vezes na minha vida, de olho fechado, né, e sem preconceito, não existe a menor chance da gente saber se está sendo acariciado por um parceiro do mesmo sexo ou do sexo oposto. Então, realmente, a única coisa é quando abre o olho. Puxa, do mesmo sexo não serve. Entendeu? Isso é preconceito, não é nada além disso. Também eu acho que o fim do preconceito significa não só acabar com todo tipo de preconceito contra a homossexualidade, todo tipo de discriminação, todo o tipo de restrição, e, portanto, não tem por que não se ser a favor dos iguais direitos, vamos dizer, legais e jurídicos, né, em torno do casamento homossexual, etc. Agora, na verdade, tem que ser contra qualquer tipo de preconceito, ou seja, todo mundo pode mudar de Berlim Oriental para Berlim Ocidental. E de Ocidental para Oriental também. Então, uma mulher homossexual pode decidir virar hétero, usando os termos antigos, porque eu já não uso mais nem homo nem hétero como conceito, mas a mulher que tem parceiros sempre femininos. E outro dia também recebemos um e-mail de uma dizendo que, imagina que a minha companheira de tantos anos, de repente se apaixonou por um homem. Não tem nenhum crime, por que não? Né? E se for o contrário, mulheres, né, casadas ou separadas que se apaixonam por uma mulher, por que não? Os homens, a mesma coisa. Os homens, a mesma coisa, porque com mulher é sempre mais fácil de entender, né? Os homens podem perfeitamente ter um universo focado numa parceria heterossexual e, de repente, por razões várias, principalmente de ordem sentimental, direcionar o seu entusiasmo sentimental e depois erótico para parcerias do mesmo gênero, né, com parceiros do mesmo sexo. E vice-versa. Não tem por que não haver esse livre trânsito e essa tranquilidade. Assim também como não tem por que se ficar pensando grosseiramente sobre a impossibilidade de fazer
por exemplo, algum tipo de tratamento psicológico para ajudar uma pessoa a realizar qualquer que seja o seu sonho. Na verdade, psicoterapia é ajudar o indivíduo a realizar os seus sonhos. Não o sonho do pai. Então, não adianta um pai que tem um filho homossexual vir conversar comigo, dizendo que o filho tem que virar heterossexual. Não é para realizar o sonho de nenhuma reflexão religiosa. Mas se vier o rapaz ou a moça querendo conhecer-se melhor, com o intuito de realizar um sonho, que esse sonho inclua, não é, aprender a lidar com esta fronteira de uma maneira mais solta e menos preconceituosa, eu não vejo por que regulamentar esse tipo de prática. Não é? Não vejo por que proibir isso ou aquilo. Eu acho que, de acordo com a vontade livre de cada paciente e com o discernimento e a atitude moral de cada profissional, se decide sempre na mesma direção. Ou seja, você decide e se dispõe, quando você acha que o pleito é legítimo, quando não é uma coisa indecente, a ajudar a pessoa a realizar os seus próprios sonhos, e não o sonho nem dos seus parentes, nem do médico e nem de nenhuma seita religiosa. Realizar o sonho de cada um. Então, esse é o trabalho do terapeuta e tem que ser também um trabalho sem preconceito. Então, Sexualidade Sem Fronteira é, mais do que tudo, um livro contra todo tipo de preconceito. Obrigado.